Oi, bom dia. A Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio está iniciando, vai iniciar agora, 10 horas, a live para conversar sobre a mulher negra em tempos de pandemia com a ativista feminista Sônia Terra. Estou esperando ela entrar. Oi, Maria Eduarda. Estou esperando a Sônia entrar para a gente começar a conversar. Oi, Sônia, tudo bem? Sônia, você solicita isso, vou autorizar. Está entrando Sônia Terra, uma ativista feminista negra. Tudo bem, Sônia? Como sempre, linda, maravilhosa. Bom dia! Obrigada. Adoro essa gargalhada. Bom dia, moleque, prazer. Estou aqui tentando me acostumar. É a primeira live que eu Hum. participo. Obrigada pelo Oh, convite. que Amanhã eu bom! participo em uma também com a Edna Maciel, para falar um pouco como é que a Uhum. gente está se sentindo nesses tempos. E Isso. alguma falha aqui a gente vai se ajustando. Você está me ouvindo bem? Bem, tô. Ah, E que bom. você também, né? Estou. A gente vai A gente está bem conversar. situado na tela, estamos? Estamos, né? Isso. Oi, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai conversar sobre a mulher Sônia e sobre como está a mulher negra e o povo negro, o nosso povo negro, nessa situação de pandemia em que a gente tem constatações de pesquisas que mostram que a maior parte das pessoas que estão é, sofrendo com o coronavírus e morrendo são as pessoas negras. Tem pesquisa nos Estados Unidos, Sônia, e tem também aqui, uma feita pelo Ministério da Saúde. Mas antes eu quero que você fale para quem está nos assistindo quem é essa mulher que é a nossa referência como mulher negra, mulher de luta, feminista. Fale um pouco de você. Acho sempre difícil falar de mim, né? Mas assim, primeiro quero chegar a cada uma das. Falhou um pouquinho. Sônia, se não der para. Se tiver falhando muito, tu pode sair e entrar de novo. Opa, falhou um pouquinho, mas já voltou. É Continue. porque estava entrando uma ligação para mim, é meio complicado. Ah, é. Então, assim, eu não tenho uma forma de a gente evitar, não, né? Que as ligações cheguem, não, né? Tem não. Não, eu. Então, primeiro agradecer o convite, Norma, dizer assim, e parabenizar, antes de qualquer coisa, a você e também a Rede de Mulheres contra o Feminicídio, que tem feito um trabalho importantíssimo de escuta, de ouvir as nossas vozes. Isso é muito importante, até porque por muito tempo nossas vozes foram caladas, silenciadas, não é? E hoje é muito importante que a gente use todos os espaços. E esse seu espaço, desde o programa que você, né, com a Leidinha tem tido sobre outro olhar, que nos possibilita o nosso olhar de fato, tem sido um espaço que nos permite contar e recontar, inclusive, não é? Os nossos sentimentos, o nosso olhar, o que acontece de fato, a partir daquilo que a gente vivencia, né? E não, às vezes, o que a grande mídia omite. Uma outra coisa é dizer, eu sou Sônia Terra, né? Eu sou graduada em jornalismo, e prefiro dizer, antes de qualquer coisa, sou mulher, sou negra. Então, mulher negra feminista e que tenho aí uma trajetória de luta nos movimentos sociais dos direitos humanos, mas de forma muito, muito especial da questão da mulher negra, não é? E claro que eu tenho uma trajetória também na militância na área cultural, né? Eu fui gestora da área de cultura,
Mas, assim, a minha militância direto é com relação à questão racial, à questão da mulher negra. Então, eu acho que é um pouco isso. Veio de uma trajetória de ter contribuído com a fundação do Grupo Afrocultural Coisa de Negro, que é a nossa grande referência de visibilizar, de fato, a realidade da população negra no estado do Piauí, e também de uma militância mais recente no Instituto da Mulher Negra do Piauí, a IABAS, né? Estou aí também constituindo hoje no Fórum de Mulheres Negras do Piauí. É um pouco isso. O Eu estou mais vai aqui. decorrendo aí, para quem não me conhece. Na realidade, eu acho que isso é o mais importante. Eu sou uma militante negra feminista. Muito orgulho de ser mulher negra. E é muito importante isso, gente. Muito obrigada, Sônia. O Sob Outro Olhar, ele deu uma parada nesse momento, mas a gente tem vários programas lá no YouTube. Você coloca Sob Outro Olhar, vai lá, curta a nossa página, assista. Tem Sônia Terra, tem muitas outras mulheres, tem homens também. Mas Sob Outro Olhar trabalha a linha da visibilidade da mulher. Então, a gente, na maioria dos programas, a gente tem levado as mulheres e realmente, Sônia, nosso povo negro, nós somos a maioria no país e termina que a gente fica invisível e muitas vezes a gente vai e é chamado e tem visibilidade em situações negativas. Nós estamos num momento difícil agora. Oi, Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda, Joanice, tem outras pessoas que entraram aí. Então, Bem-vindas. é, é muito importante. Olha, podem falar, escrever aí e comenta o que vocês colocaram, fazer perguntas. Ana Patrícia, seja bem-vinda. E aí, Sônia, a gente é muito importante, gente. Sônia gosta de poesia, faz poesia e está fazendo uns vídeos Eita, eu lindos. nem peguei as poesias para apresentar aqui. Tá tão perto de você? Não, né? Então, de Mas você certa pode forma, também sim. cantar. Sônia canta e muito bem. Muito bem por tua conta, não. Vamos aquecer, vamos aquecer. É porque, assim, quando a gente vê uma pessoa negra, não necessariamente ela vai falar de coisas negativas, mas nós estamos num momento difícil Uhum. em que é preciso que a gente fale a realidade da mulher negra e a realidade, nesse momento de pandemia, também do nosso povo negro. E a gente vai conversando de forma leve, mas colocando essa realidade. Sônia, diante das pesquisas que mostram, tem pesquisa nos Estados Unidos, inclusive eu já comentei no início, mas as meninas, a Patrícia está dando bom dia, Patrícia Barra, Bom Ana dia, bom Patrícia. dia. E aí, eu quero que você comente qual é a visão que você está tendo dessa pesquisa que tem. Nos Estados Unidos está provado que a maior parte como foi, a população negra foi atingida pela Covid-19, na Louisiana 32%, em Illinois 15%. Que 32% é a quantidade da população, 70% atingidos. Quer dizer, é um número altíssimo, em torno de Chicago, 69%. Aqui no Brasil, eles fizeram uma pesquisa em que não é muito diferente em termos de percentuais, né? Por exemplo, 73% hospitalização em alguns locais. E aí, como é que você avalia a motivação, o que está acontecendo que gera esse grande percentual de pessoas negras atingidas pela Covid-19? Então, Norma, você já citou muito bem aí. É, no momento em que a gente vive essa pandemia, o mundo, não é, se volta para essa questão.
é evidente que as desigualdades sociais e raciais, elas, elas se evidenciam, não é? E aí você coloca que a gente não quer falar de coisas ruins, e nós, no movimento, costumamos dizer muito que nós não gostamos da vitimação. E a nossa fala nunca é de vitimação. Mas é preciso que a gente coloque os fatos. É preciso que a gente diga uma realidade que ainda nos atinge. E enquanto mulheres negras, nós sabemos que somos a base da pirâmide das desigualdades, não é? E nessas desigualdades, neste momento de pandemia, elas vêm muito mais à tona. Nós somos a maioria. Enquanto mulheres negras, somos maiorias, com uma proporção muito maior no Norte e Nordeste. Naturalmente, com condições também muito mais difíceis, não é? Muito mais delicadas, porque nós somos a maioria que estamos nos subempregos, não é? No emprego informal, que estamos na área da saúde, inclusive, que hoje é uma área essencial e que somos nós que estamos saindo todos os dias arriscando as nossas vidas. Somos nós, não é, que estamos, a maioria, em moradias não condignas, em espaços inadequados, não é? Então, a gente tem uma realidade de desigualdade e que nos coloca, inclusive, com uma limitação de informações, não é? Então, evidentemente que somos nós as pessoas mais atingidas, porque nossa condição social, não é? Inclusive na área da saúde, que já é um sistema que a gente sabe as deficiências do sistema público e a realidade da população negra frente a esse sistema, não é? Que não tem questões específicas para trabalhar diretamente problemas que atingem mais essa população negra, num momento como esse, há um agravante. Nós estamos num caos da saúde pública. É preciso ressaltar, claro, que os profissionais da área da saúde estão se esforçando o máximo, mas há uma limitação, sim, de equipamentos, de equipes. Hoje eu ouvi o depoimento de uma médica que diz: nós somos poucos, nós temos os nossos profissionais que estão adoecendo, nós não temos como atender. Não é? E aí, quem é essa maioria? Quem é que vai para esse sistema que, nesse momento, inclusive, está começando a passar pelas escolhas de quem atender? Nós não temos dúvidas que, na hora da escolha de quem atender, somos nós que somos preteridas, não é? E aí isso não é vitimação, isso são fatos concretos, não é? E aí nós estamos tendo que ir às ruas batalhar por comida, questão mínima de Isso. sobrevivência. É nós, as mulheres negras, elas na maioria, elas são chefes de família, elas estão no mercado informal, não é? Então não tem como isso não nos atingir em maior número. A gente já iniciou, inclusive, Norma, a essa pandemia no Brasil, quem morreu primeiro? Não é? Vamos retomar isso. Isso. A primeira morte foi de uma trabalhadora, empregada doméstica, não é? Uma mulher da periferia, uma mulher que está numa área de vulnerabilidade e que pegou da sua empregadora. E aí isso já mostra o cenário, quem é que está na linha de Isso. E, vulnerabilidade. Inclusive pela nossa questão mesmo, da nossa alimentação, do local que a gente vive, não é? Da falta de saneamento básico, às vezes, nesses lugares em que a gente sobrevive. Então, tudo isso se soma e traz para a gente uma realidade que é muito preocupante. Eu estava olhando agora há pouco uma matéria sobre as filas aí na Caixa Econômica para receber esse recurso de R$ 600. Que, olha a cor. Aquela fila tem cor, gente. a fila tem Tem cor. cor. A fila tem cor. E é a cara preta que está ali, que está
na linha de vulnerabilidade, na linha de risco, porque quando sai à rua, quando tem que se submeter a essas condições, nós estamos vulneráveis. E somos nós, mulheres negras, que temos que sair, arriscar para poder dar o alimento do nosso filho, para poder ter o mínimo básico para se alimentar, né? E aí a gente sente falta, inclusive nesse momento, de políticas públicas de informação específica a essa população, né? Que muitas vezes não está compreendendo a dimensão que é o Covid-19. E nessa pesquisa, Sônia, ele, bem aqui, Marcelo Gomes, o pesquisador da Fundação Fiocruz, ele diz que os dados precisam de uma análise estatística mais refinada, mas servem de alerta, né? Essa aqui, a maioria que está sendo hospitalizada é a população negra. Ele diz o seguinte: à medida que o tempo passa, a gente espera cada vez mais casos de negros, justamente por causa da discriminação, isso que você já falou, né? O coronavírus entrou no país entre as classes econômicas mais altas. O número absoluto é uma consequência desse processo. Daqui a pouco os números devem aumentar e ter mais casos nas comunidades mais vulneráveis e com menor estrutura de saneamento básico, que você também já falou, para ver como é. Quero só saudar e tá ligado, como está ligado ao capitalismo, está ligado a uma política de exclusão, ao o próprio avanço do vírus. Sim. Não só saudar aqui o Márcio André, de Salvador, aqui nos ouvindo, entrando aí. Ai, que Aline ótimo. Beatriz. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos nessa A conversa. Lucineide deu um alô para as lindas. Obrigada pelo lindo. Lucineide, que maravilha, que maravilha. Vocês podem entrar e contribuir também, gente. A gente só está aqui numa conversa. E assim, tem uma coisa que todo Só um mundo minutinho, fica dizendo. Sônia. Oi. Só um minutinho. Vocês que entraram, coloquem aí o que vocês estão percebendo da realidade das mulheres negras aqui, ou aqui no Piauí, ou na cidade que você mora, alguma situação que mostre, que retrate que esse vírus está atingindo muito as pessoas negras. Continue, Sônia. Não, eu queria colocar assim, que tem algo que as pessoas estão sempre repetindo e que eu acho que a gente precisa pensar, que essa é uma doença que não escolhe cor nem classe social, não é? Que não escolhe preto ou branco, pobre ou rico. Tá. É fato que essa pandemia, ela tem atingido a todas as pessoas. Mas não se pode negar que a linha de vulnerabilidade é nossa, da população negra. Não é? Por todas essas condições periféricas, inclusive, que a gente tem ainda vivenciado nesse país. E aí a gente precisa compreender que se essa uma realidade, se tem uma população que é mais vulnerável, a essa população é preciso ser destinado políticas públicas mais eficazes, mais especificadas, não é? Porque não se pode tratar os desiguais de forma igual, já diz o nosso Boaventura, não é? A gente precisa ter cuidados especiais com essa população. Então, a gente tem que estar mais presente nessas periferias. É preciso intensificar a comunicação, é preciso intensificar os cuidados com coisas básicas como a higiene, não é? Porque não é porque as pessoas não queiram, falta condições adequadas. Nós vivemos uma situação agora de enchentes em que pessoas perderam casas, perderam documentos. Essas pessoas não têm nem ao menos como entrar, buscar o seu recurso emergencial pelo governo federal. E como é que a gente faz com essas pessoas? Não é? É muito. Essa situação de cesta básica, de ter que ir, é uma coisa que incomoda as pessoas estarem dependendo disso. Mas é preciso. Nessa hora não dá só para dizer que não se dá o peixe, não se ensina a pescar e não se dá o peixe. É preciso dar o peixe, ensinar a pescar, mas nesse momento o peixe está fazendo falta. Porque o hoje é agora, é urgente, a fome não vai esperar, não é?
E aí é um estado de calamidade quando você vê uma cena, aquela cena que para mim é um terror de ver não sei quantos caixões, centenas de caixões ao mesmo tempo, as pessoas sendo enterradas sem nenhum velório, sem a família poder estar presente. Gente, nós estamos vivendo um caos. É uma situação difícil. E para a nossa população, isso é muito doloroso. Né? É doloroso para todo mundo. Mas quando você passa por isso tudo, sem ter o básico necessário para sobreviver, gente que vendia, é, comercializava de manhã para poder almoçar, e que agora não tem como fazer isso. Né? Então, o mundo passa por uma transformação muito grande e nós sofremos, não é? Enquanto população negra, com essa situação. Não dá para a gente subestimar, não dá para a gente não perceber que as desigualdades sociais, nesse momento, elas se acentuam. Né? E o racismo, ele continua se sobrepondo, porque não é uma questão meramente de raça, é questão do racismo. O Não racismo anula, né? Não anula por causa não, da pandemia. não anula, assim como a questão do feminicídio. E as nossas mulheres, elas estão mais vulneráveis, Vulnerável. seus companheiros, não é? Então, assim, eu acho que a gente vive um momento delicado. A gente precisa, inclusive, ter o autocuidado. Nós, mulheres negras, precisamos. é, a gente diz muito que a gente tem uma sobrecarga muito grande de responsabilidade com a família, com filhos, com a questão de ter que batalhar todos os dias essa sobrevivência. E então a gente precisa desse momento do autocuidado, Norma. Precisamos mesmo. Eu quero dar um alô aí para Polly, ela deu um alô, oi, povo Oi, lindo, Poliana. Luíse, C. Anchieta. E a Zefinha Ah, também, Carlos amanhã. Anchieta, da cultura, o grande produtor Ah, cultural. Carlos Anchieta, né? A Zefinha amanhã vai ter sobre a mulher e a moradia, né? Que Sim, está muito ligado também à mulher negra, porque quem está na periferia quem está em sua maioria são mulheres negras, e nós somos 44% de mulheres chefes de família. Sônia, é. você participa do movimento. O nome já diz. O movimento, ele precisou dar uma parada para agora, nesse momento, porque a gente tem que estar dentro de casa. Então, que formas o movimento da mulher negra, aí a base encontrou de estar atuando, de estar vendo e conversando com as mulheres nos bairros e as quilombolas? Olha, nós vamos entrar numa questão que demonstra mais uma vez a nossa fragilidade. A maioria da nossa população de mulheres negras, nesses espaços periféricos, nas comunidades quilombolas, não tem acesso à tecnologia, não é? Embora a gente esteja buscando desenvolver alguns projetos que eles precisarão e terão que ser trabalhados é, via esse mecanismo tecnológico hoje das, do Zoom, né, dessa conversa mesmo pelas mídias, nós temos essa dificuldade que o nosso passado não tem, né? Não tem esse acesso direto. Então, há uma dificuldade concreta hoje da gente trabalhar. A gente vai tentando se ajustar nos contatos, pegando algumas referências. Qual é a grande questão? É buscar trabalhar com as lideranças nesses espaços que conseguem ter acesso, não é, a um celular, a um computador, à internet, que é o difícil, às vezes, nesses locais, né, para poder chegar buscando. Tem o Instituto da Mulher Negra do Piauí agora tem um projeto muito importante a ser desenvolvido em torno da formação de mulheres negras, principalmente em comunidades quilombolas, em assentamentos, em alguns municípios. E aí vai fazer isso tudo via, né, internet. Vai ter que ser. E aí se está buscando formas de como fazer isso. Né?
não é nada fácil. A gente tem que lidar também nesse momento com a nossa vulnerabilidade pessoal. A maioria das mulheres negras, elas são hipertensas, porque isso nós temos problemas de hipertensão. Esse é um dado que o Ministério da Saúde já nos apresenta sempre. Nós somos as mais atingidas com essa questão da hipertensão. E nesse aspecto, a gente também está tendo que se cuidar um pouco mais, não é? Eu, pelo menos, eu sou hipertensa, não é? E a gente não tem como estar saindo de casa, não tem como estar indo a alguns espaços. Mesmo assim, algumas companheiras nossas, a gente tem feito o quê? Há uma busca muito grande ao movimento, Norma, de mulheres mesmo que estão na periferia, nos buscando alimentação. As pessoas estão passando privações. E aí a gente tem que ser articulado também nessa linha de buscar, de providenciar uma cesta, de providenciar, incluir essas mulheres, esses grupos que a gente tem contato, para que recebam a ajuda governamental. Mas isso, enquanto não chega, a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai se ajudando entre a gente. Isso é algo que a gente tem feito. Porque para essas mulheres, para essas pessoas, nós somos também aquelas que elas buscam, não é? E a gente precisa dar alguma resposta imediata também. Então a gente vai se ajustando nesse momento dessa forma. Mas é fato que a gente não vai poder parar, a gente sabe que o próximo mês isso não vai terminar, que vem muito mais tempo por aí, e a gente vai ter que ir buscando formas de se ajustar, né, para que o nosso trabalho não pare. Até porque ele nunca foi tão importante e tão necessário, Norma. É, Porque é agora que a gente precisa chegar para essa população, nesses espaços, e para dizer: vocês não estão sozinhas, nós estamos juntos. Nós precisamos fazer com que os governantes nos vejam, né? Nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento, fazer com que haja uma visibilidade da população negra, no sentido de que políticas públicas cheguem a essas comunidades. Nesse aspecto, a rede de mulheres negras do Nordeste, sim. ela fez uma carta aos governadores, aos prefeitos, aos gestores e gestoras da área da saúde, colocando a importância das políticas públicas. Fez toda uma contextualização deste cenário que nós estamos vivendo e reivindicando que haja esse olhar mais atento, esta política pública priorizando essa população que está lá na periferia, que está, não é, fora do seu mercado informal, não é, e que precisa minimamente de sobreviver com a sua família. Então, a gente precisa dar voz também a partir nós temos muito mais possibilidade de chegar em alguns espaços, e nós tivemos uma reunião online no sábado, com algumas entidades, inclusive com representantes de Floriano, de Picos, Coisa de Negro, Aiabás, e tivemos conversando como que nós, enquanto movimento negro, podemos evidenciar um pouco mais, dar visibilidade e ser um pouco mais da voz dessas comunidades que não conseguem ter visibilidade. Então, a gente está se organizando e vamos ver como é que a gente pode contribuir de uma forma muito mais ampla do que o que a gente já vem fazendo até aqui. A Zefinha fala o seguinte, fez uma pergunta aqui, Sônia e Norma, as estatísticas dizem que a maioria dos profissionais que estão trabalhando nesse momento são mulheres e são as menos infectadas. É, e são as menos infectadas. Vocês, que verdade, para saber se é verdade isso, você tem essa informação?
Olhe, eu não tenho essa informação, até porque, Norma, é bom que a gente diga uma coisa, a gente tem aí uma subnotificação em tudo, não é? É verdade. A gente não tem dados concretos, nenhum dado a gente pode dizer que ele é 100%. Se sempre tivemos dificuldade com as notificações, agora nós temos muito mais. Nesse Muito. cenário, há uma subnotificação. Agora, talvez, Zefinha, isso se atribua a algumas questões, ao cuidado, inclusive. Isso. É inegável, as mulheres, elas são mais atenciosas com esse cuidado, não é? Com essa prevenção, com o uso das máscaras. Gente, vamos usar máscaras, não podemos esquecer. A gente precisa, inclusive, individualmente, cada uma de nós, intensificar essa divulgação, esse pedido para as pessoas, porque a gente lida com essa resistência até na família, né? É, Do uso eu da senti isso máscara, aqui. do uso da máscara, da higienização, da entrada em casa com calçados. Olha, é uma coisa difícil, até porque são mudanças de hábitos, e mudanças de hábitos são difíceis. Mas trazendo a pergunta da Zefinha, eu não tenho esse dado. Mas eu posso atribuir que um dos aspectos pode ser esse, não é, Norma? Desse Isso. cuidado que essas mulheres É, têm, né? Dessa, dessa, dessa atenção mesmo, porque elas estão muito mais preocupadas em levar isso para suas famílias, elas pensam nos filhos, elas pensam na família como um todo. Então, é esse cuidado maior. Agora, eu não tenho nenhum dado de que isso seja verdade. uhum. E assim, olha só, muitos profissionais, eles têm pego exatamente na troca da roupa, na hora de trocar a roupa, de tirar. E aí, imagina, 12 horas de plantão. Muitos evitam ir ao banheiro, por quê? Para você tirar toda aquela roupa, para poder utilizar o sanitário, ali há um risco muito grande. Então, você vai ouvindo uma notícia aqui, outra ali sobre isso, você já tem esse cenário de como é difícil realmente evitar uma contaminação. A gente aqui com maior cuidado. Aí, um dia teve um momento de estresse que o meu filho, que estava indo fazer estágio na Guarda Municipal, chegou e não tomou banho na hora que chegou, né? Aí eu briguei, porque temos que ter todos os cuidados do mundo. Não podemos vacilar em nenhum cuidado, né? Hum. Eu não Embora estou seja saindo de difícil, jeito né? nenhum. Porque é algo difícil, é algo novo, mas nós precisamos, gente, disso. E aí, há uma dificuldade mesmo para as pessoas fazerem isso. É por isso que eu fico dizendo, Norma, que nós precisamos intensificar uma divulgação e buscar, inclusive, outros meios para chegar nas periferias, para chegar nas comunidades com essa informação. Porque às vezes as pessoas não sabem mesmo, às vezes elas não estão compreendendo. Até porque a gente vive aí um choque, não é, na grande mídia, onde os governadores, os prefeitos, prefeitas estão dizendo use máscara, fique em casa, e a gente tem um presidente da República que diz o contrário, E não é? faz. Que vai na contramão fazendo isso, pegando na mão das pessoas, sem máscara, Leva a abraçando. filha para se expor. Ontem ele Isso, levou a filha dele para se expor. Uma menina. exatamente. Isso. Nós sabemos que imagem é tudo, não é? Então, a imagem de uma autoridade máxima, né, do país fazendo esse tipo de coisa tem uma influência para quem não consegue perceber ainda o nível, né, grave que é a questão do Covid-19. A gente não pode ignorar isso. Então, a gente é preciso ir também no enfrentamento a, a, a essa comunicação mais efetiva. A gente precisa ir chegar mesmo nas comunidades. Nós, no movimento, vimos que a gente também tem que começar a fazer isso. Nós, não esperar só o governo fazer, É, mas cada um de nós chegar nos nossos espaços, chegar nos nossos grupos, intensificar é, essa divulgação, esse pedido para o uso das máscaras,
né? Inclusive, agora a gente está podendo fazer até máscara de todos os jeitos. Vamos usar as máscaras do Isso, jeito que a gente customizadas. gosta, customizar, vamos fazer as... Eu já estou com minhas máscaras africanas ali também, porque a gente precisa se ajustar ao momento, né? E a gente não Exatamente. pode ficar só dentro de casa se vitimando e tudo, mas a gente precisa começar a ter essa participação mais efetiva na vida do país e a gente não pode silenciar a nossa voz. É preciso evidenciar cada vez mais o nosso espaço de mulheres negras. E aí Ah, depois eu acho importante a gente falar dessa violência que tem aumentado para isso. nós. Deixa eu ler bem aqui. Vou ler bem aqui uma mensagem da Leia. Lucineide Barros. Ela diz: as mulheres negras estão entre as que menos têm plano de saúde. Isso as afasta do sistema de notificação, pois às vezes adoecem e ficam em casa quando pensam em enfrentar as dificuldades do sistema. É. Aí você vai falar sobre isso, né? Do sistema público de saúde. Porém, agora não está adiantando muito ter plano de saúde, está difícil de modo geral. É verdade, Lucineide. Você pode É, falar sobre isso, Sônia. Olha, falando em máscara, eu adquiri as minhas com a Nega Drica sim, e são nega Drica lindas está aí para mim e para os meus arrasando. filhos, tá? Vamos Exatamente. comentar isso que a Lucineide falou, né? Então, ela já coloca algo que é fato. A maioria das mulheres negras, elas não tem plano de saúde. O sistema, né, embora a gente esteja brigando, né, a gente se some a todas as forças que lutam para a manutenção do SUS, não é que ele é importante, mas nós sabemos que ele é ineficiente ainda para esse atendimento a essa população, né? Então, as mulheres, elas são a maioria sem plano, sim. E, nesse momento, a Lucineide até já diz isso, não está adiantando muito ter plano, não, porque o Uhum. caos ele é total. Mas, se a gente parte para uma UPA, qualquer UPA que você for, qualquer posto de saúde nas comunidades, é sempre uma dificuldade. As mulheres, elas levam, às vezes, 3 meses, 4 meses para conseguir uma consulta ginecológica, uma consulta com um clínico geral. Isso é algo que acontece cotidianamente. Quando você vai lá para os quilombos, isso é muito mais grave, É. né? Você tem uma realidade de quando, de 3 em 3 meses, tem um atendimento médico, esses médicos nem olham na cara dessas mulheres, né? Eu já participei de um encontro de mulheres negras quilombolas, onde elas diziam assim: ó, Sônia Terra, mas o médico nem olha na nossa cara. Eles têm nojo da gente, eles não olham para a gente, eles não encaram a gente como gente. E isso é muito doloroso. E isso, gente, é fato. E isso é racismo. E esse racismo não adianta que nesse momento ele continua também imperando. Nós não temos dúvidas disso, né? E a gente precisa continuar contra-atacando esse racismo que ainda nos afasta de uma saúde de qualidade, de um atendimento com respeito à nossa dignidade humana, né? É o Então, racismo silenciado. A mas eu Cida nem sei Bento se ele está tão fala isso. silenciado, não. Na saúde ele explode de uma É forma escancarado. dolorosa, sabe? Nós sentimos na pele. Eu acho que não existe uma mulher negra que não sentiu na pele a dor do racismo, A principalmente Val, na a hora Val pede para tu da questão colocar da teu celular um saúde. pouco mais distante de você. Tá bom. É isso. Melhorou? Sim, sim. Melhorou? Pronto. Val, quem está vendo, responde aí, porque eu não porque eu vejo os nomes em cima, né? Aí não estou vendo direito a parte, mas está mostrando seu rosto todo. Não sei se antes estava. Pois bem, continue. Ah, Val, tá aqui. Eu não estava nem vendo as mensagens. Ah, tá. A gente entrando aí. Você pode comentar alguma mensagem que você lê aí. A última aqui é a Sim. da Valdênia mesmo. Uhum. É a Valdênia de Parnaíba? Não, Ah, é a Valdênia Valdênia. daqui, Sim, é sim, a sim. Valdênia Carvalho, nossa Sei. professora atriz. Ela disse que está do mesmo jeito, é o meu ou da Norma.
Valdênia, é o meu ou da Norma que tá. Melhorou, eu acho. Eu vou recusar a chamada bem aqui. Oi, oi, Márcio normal? André, Márcio André, Aham. o seu não diz muito, deve ser o meu. Eu Não, estou me isso, vendo é o com uma teu. Ela tela tinha falado o gigante. teu. Ela tinha Ah, falado o teu. não sei E se melhorou. Acho que melhorou. Sônia canta um pouquinho pra gente. Eu achei lindo você cantar aquela música, é uma música que o Assis fez para você, né? Que tem num vídeo, você cantando, a capela. Ah, é porque, gente, a Norma tá falando aí, nesse período eu tenho feito muita coisa, eu tenho gravado muitos poemas, muitas poesias, e tem sido uma coisa boa para mim nessa quarentena, né? Gravei aí uns poemas bem legais do Hélio Ferreira, e que é um poeta piauiense que a gente homenageia sempre também, e pega alguns poetas, pega Marley Lins, né? E aí, essa música que você está falando aí, Norma, é uma música com letra minha e música de Assis Bezerra. É Ah, uma tá. música que se chama Filha da Cor. É uma música que, inclusive, eu gosto de dizer isso, a Trindade, ela dizia, negócio, não sei que tu fez essa música, foi para mim. Eu dizia, ela está convencida, não foi não. E assim, é porque, eu não sei se eu estou no pique para cantar, né? Mas vamos ver, é um pouco de uma música que Isso. coloca só assim. No gingado gostoso do nosso afoxé, explode a beleza faceira da negra mulher. No tantã do balanço do toque jexá, carrega consigo a benção de mãe Emanjá. Negra menina, guerreira mulher, ginga teu corpo com o nosso afoxé. Mostra tua força na luta com o povo, refaz tua história, guerreira de novo. Isso quando os tambores entram é bom demais. Nós somos dos tambores, adoramos Ah, os os tambores tambores. sabem toda a diferença, não tem jeito. Quando o tambor toca, o nosso corpo se energiza e a nossa ancestralidade aflora e a gente diz: estamos aqui. E o nosso tambor, ele toca a alegria, ele toca para dizer: a nossa ancestralidade vive e nós queremos respeito à nossa história. A Dacia diz Lembranças da Trindade. Pois é, nós gravamos um programa. Gente, para quem não sabe, eu e Leide temos o programa Sob Outro Olhar. Se você quiser assistir, tem muitos lá no YouTube. É só você colocar Sob Outro Olhar. Vá lá e curta a A nossa Pop está página. aqui perguntando onde eu encontro você cantando. Ah, amiga. Opa! Publique, Sônia, publique seus vídeos. Gente, ela fez poesias lindas, recitou poemas dela, do Hélio e outros mais. Tem um de uma moça, não sei se é a Carolina, que você recitou, que fala, está, não sei o que, a Lei Áurea. Lembra? Ah, tá. Tem algum trecho que você pode, de algum poema que você queira recitar? Eu acabei me sentando aqui, não trazendo os livros com essas poesias, né? É, Uhum. mas assim, no final, vou ver se eu faço aqui ver se dá certo para eu fazer aqui o do Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. Vamos ver se dá certo. Ah, isso. A Joanice Rios está aqui perguntando como está a violência doméstica no Piauí. Joanice, Infelizmente aumentou. Ah, você quer falar? você fala, eu só vou dar um toque, Joanice. Infelizmente, Joanice, aumentou a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, entre algumas ações, optou por a gente estar fazendo essas lives sobre a mulher. Então, a gente está trazendo mulheres
com o seu talento, com o tema que ela domina, com o tema que faz parte do lugar de fala dela, que, no caso da Sônia, é a mulher negra, e a gente está conversando aqui. Uma outra coisa que a frente está fazendo é conversar com Estado e município para ver ações emergenciais, que assim como o Covid, a violência doméstica contra a mulher está sendo uma pandemia também, aumentou assustadoramente. Você vê que reduziram acidentes de trânsito, crimes de trânsito e crimes nos mares. E aí os criminosos, os homens violentos estão dentro de casa, 24 horas com mulher e filhos e filhas, com a esposa e filhos e filhas. E aí o que Aldaci acontece? Regina do Aiabás entrando aí, Aumenta. viu? Ô, Alda, seja bem-vinda. E a todo mundo que entrou, que eu não deu para eu falar o nome antes. Fale Então, aí, Sônia. Norma já coloca muito bem, houve um aumento, né, dessa violência doméstica, e entenda-se por violência não apenas essa violência física, mas a verdade é que há um nível de intolerância, de agressão muito grande de companheiros com suas companheiras dentro de casa. Isso tem aumentado, porque a gente só pensa logo na questão física, né? Mas essa questão da agressão verbal, Psicológica. não é? Agressão verbal, que atinge o nível psicológico altíssimo, isso tem aumentado, porque há uma concentração dentro de casa, um espaço em que não se ficava tanto tempo, não é? Por conta do trabalho, as pessoas fora de casa, então você ficava um mínimo de tempo possível dentro de casa. Então, a partir disso, houve esse aumento, né? E aí a gente precisa estar alertando, sim, que essa violência verbal também ela é crime, que é preciso ser denunciada. A gente fica chamando a atenção para que você possa fazer sua denúncia, para que as pessoas estejam atentas, não é? À questão de vizinhas, se você ouvir alguma coisa suspeita. Gente, qualquer um de nós podemos denunciar essa violência doméstica. Então, fique atento. Se você ouvir alguém, não é, numa situação, você denuncia. Chame, ligue, não é? Coloque o aplicativo Salve Maria aí no seu celular. Busque as formas que você puder. Grite, mas não deixe uma mulher ser morta, ser agredida, não é? Sem que você faça nada. A Joanice, ela parabeniza o Piauí. Qual é a sua cidade, Joanice? Qual é o seu estado? Que ela diz, a cidade que mora não dispõe de nenhum. Porque assim, a gente tem os aparelhos, mas é tão delicada a situação da violência. Ah, Tutóia, Maranhão. Tutóia! Muito bem, Tutóia presente. Prazer, Janice. Júnior Marques, meu amigo, entrou aí, está fazendo lives maravilhosas, sempre às 8 da noite. Sim, com a Então, cultura firme aí, tá chamando muita gente da área da cultura. Muito bacana, e, Júnior. Júnior, Prazer ter você você. é poderosíssimo, querido. Está trazendo, tá trazendo atrizes e atores maravilhosos de fora e os maravilhosos daqui, que a gente não dá valor só o de fora, a gente dá valor também os nossos, principalmente os nossos. É muito importante isso, né? A gente Alguém está aqui valorizar. dizendo que conhece Joanice. Eu também conheço. Ah, que ótimo. Então, como a Sônia estava falando, olha, tem duas situações que estão acontecendo, que aconteceram, e que a frente tomou a frente, o grupo Performance. Primeiro, Joanice, é importante vocês montarem um grupo de WhatsApp. As mulheres se protegendo. Não coloquem nenhum homem, nada contra os homens, mas não coloquem nenhum homem nesse grupo. É um Sim. grupo de mulheres para se protegerem. Aí, daí, como a gente tem a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio
E tem o grupo da performance, que é um grupo bem misto, mas também só de mulheres. E aí uma mulher denunciou e mandou as fotos dela, que foi espancada pelo ex-marido, e ele poderia matá-la. E aí, nossa rede, que aí termina sendo uma rede, né? Um grupo e outro procura profissionais, procura o Estado, procura a prefeitura para ajudar essas duas mulheres. E elas estão sendo protegidas. Elas conseguiram fazer BO, elas estão conseguindo, não sei se já conseguiram a medida protetiva, mas assim, elas estão sendo amparadas. Então, foram duas mulheres que a gente conseguiu evitar que chegasse a uma situação extrema. E a gente consegue, é cada uma fazendo um pouquinho, né? De onde a gente está, que a gente não pode sair do distanciamento social, né? Então, é Lembrando que, muito importante. Fala, sim, Sônia. lembrando que há uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E essa rede ela envolve Defensoria Pública, as DEANs, que são as delegacias especializadas, o movimento de mulheres, né? E a rede de saúde também, que é Sanvis. Então, essa rede ela continua atuando, mesmo nesse momento de crise, nesse momento em que os serviços não são presenciais na medida que é necessário, mas há uma atuação da rede. Então, você pode buscar, sim, ter os centros de referência, o Centro de Referência Francisca Trindade, Centro de Referência Esperança Garcia, tem a Secretaria da Mulher, a Coordenadoria da Mulher do Estado. Então, tem várias, é uma rede. E essa rede, não é? Ela está em pleno funcionamento, então não deixe de buscar. Não deixe de buscar. Porque a Não gente fique tem calado, né? medo, não fiquem caladas, não silenciem. É, Não silenciem, denunciem. Seja você, ou seja a sua vizinha, a sua amiga, ou pode ser uma mulher que você não conheça, mas exerça essa solidariedade com outra mulher. Denuncie. é. Gente, Assunção Aguiar, entrou aí, Gilvano Quadros também. Bom dia, lindas. Bom dia, Negona. Negona, eu quero agendar contigo qualquer dia desses, uma live. Muito bom. É tão bom a gente estar aqui em casa e a gente estar revendo pessoas que a gente Então, pois é, ama. muito bom. E aí, o que mais? Cadê? A Alda entrou, não se Sim, manifestou? Alda, se Não. manifesta, pode fazer pergunta para a Sônia ou fazer afirmações também, Eu falar acho sobre a que questão da mulher negra, como é que está aí, onde você mora, como é que está a realidade da mulher, das mulheres e especialmente das mulheres negras, que é o tema de hoje. Porque é muito importante que a gente fale e que a gente, ela disse, estamos juntas, Assunção, e que a gente procure ter uma conexão, né, Sônia? A gente está se reinventando. é. Eu não sabia. Ó, oh, Nesse gente, eu tô. reinventar, a gente está aprendendo, né? É, Porque muita coisa a gente não sabe. A gente não sabia, a gente está tendo que. Eu digo que a gente está tendo que trocar o pneu do carro com ele andando, né? Porque a gente não pode esperar que as coisas melhorem para poder fazer acontecer e manter o movimento, não é, em constante organização, porque não dá para parar. Então a gente tem que se reinventar mesmo, todos os dias. é verdade. A Val está propondo mudar o horário das lives, mas por causa do transtorno do sono. Tem gente tocando o dia pela noite. Eu não consegui. Mas assim, é porque a gente optou por esse horário, que é o que menos cai a internet. Porque quando À vai noite é muito chegando complicado, porque a tem muitas. tarde, É, é, é a verdade. concorrência é grande. E também a internet cai com mais facilidade. Aí a Uhum. gente está nesse horário. E, assim, amanhã, gente, o da Sônia foi hoje, que era para ter sido sexta. Amanhã vai ter 10 horas com a Zefinha sobre a mulher
da periferia e moradia, nesse momento, as dificuldades de moradia e como está. A gente sabe que, fique isolado em casa, e tem famílias de 12 pessoas, né, Sônia? E a casa Esse pequena. esse é um Então, agravante. Se tiver um problema, por exemplo, de uma pessoa com o Covid-19, né, vai ser um problema nessas famílias, porque a gente escuta todo dia os profissionais dizer tem que ficar isolado, com um único banheiro, isolar tudo. Como é que você faz isso na nossa periferia, onde às vezes só tem 2 cômodos, não é? Para 12 pessoas, para 8 isso. pessoas, para 10 pessoas. Isso é irreal para a nossa realidade, entende? Então, é isso, Norma, que se agrava. Não tem como, numa desigualdade social que a gente vive, com uma desigualdade em que essas mulheres estão submetidas, aqui não seja um agravante muito maior, não essa pandemia, porque somos nós mesmos que vamos ter problemas para enfrentar isso. Alguém de classe média alta, de classe alta, vai poder se isolar no seu quarto, vai poder ficar, usar o seu banheiro privado, ter o seu alimento. Essas mulheres, às vezes, que vão estar sendo infectadas com coronavírus, elas vão ter que sair, às vezes, mesmo infectadas, porque elas têm que ter alguma forma de buscar um alimento para o seu filho. Ela tem que sair, às vezes, para trabalhar, mesmo que ela esteja, às vezes, com um problema. Entende? É isso. Não tem. É uma realidade que está aí, que está latente, que E é que não é dolorosa levado para em a gente. conta. Que não é levado em conta, né? É Somos muito nós. linear as É, informações. Quando, por exemplo, quando disseram vai ter esse benefício, eu digo, eita, vai lotar as agências. Eu trabalhei na Caixa 31 anos. Estou aposentada ainda bem, porque senão eu ia ter que estar lá atendendo. E eu sou do grupo de risco porque eu tenho asma sob controle, mas tem. A asma ela não deixa de existir. E aí você vai por superexposição por causa da situação. Ô, gente, falta quatro desculpa. minutinhos. Desculpa. Falta 4 minutinhos. Tá? O tempo Oh, está curto. Eu vou fazer um convite para você que tem seu Valdênia está filho ou dizendo que lá filha. perto dela as pessoas não saem da rua. Pois é, É para outro ver, né? problema, sério. É, Gente, quanto porque mais aí não você aguenta adentra, ficar muita gente dentro de casa e vai para a rua, né? é, Diga, Sônia. é grave. As ruas, gente, quanto mais você adentra para esses espaços, nessas comunidades, com esses problemas de moradia, mais você vê gente transitando. Você está É. vendo gente nos bares bebendo. Os homens não aguentam ficar dentro de casa. Eles vão para os bares, eles Uhum. bebem, eles não estão com esse cuidado. Gente, tá difícil e a gente precisa realmente ter esse cuidado. É. Diga, Gente, Norma. olha, quero convidar vocês, quem tem filho ou filha a partir de 5, 6 anos e adolescente, estou fazendo aula online de teatro toda Muito bom. segunda, de Acompanhado do Rafael. 4 às 5h30 e segunda e quinta. Então, a gente pode conversar pelo WhatsApp, se você tem interesse, porque as mães estão adorando, porque a criança está se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, ela está brincando ali, tá? E é interessantíssimo. Pode conversar comigo. Tenha um bom dia. Sônia, se despeça que tá para Eu calhar, quero gente. lá, eu quero só agradecer, dizer, dar um abraço muito especial em todas as nossas mulheres, em especial as mulheres negras, aquelas que estão no movimento, mantendo a sua resistência, contribuindo com outras mulheres. Quero parabenizar todas essas iniciativas que estão acontecendo e dizer que a gente segue juntas, a gente segue na resistência e a gente acredita que a nossa união pode fortalecer esse momento e contribuir para, não é, que esse racismo que ainda se sobrepõe nesse momento, ele possa ser amenizado a partir de atitudes concretas nossas. Vai encerrar, Então, olha, muito você vem no obrigada. YouTube.
Oi? Obrigada, Sônia. Você vem no YouTube. Tá encerrando, viu? Eu vou botar Tá. esse vídeo no Deixa a YouTube. poesia, deixa o poema para depois. Tá certo. Um beijo. Obrigada, Norma. Obrigada a vocês que entraram, que Obrigada. estiveram com a gente. Obrigada.